Eita, menino, melhor época do ano quando não tem futebol, tá? E eu não tô falando de Copa, eu tô falando do mercado de transferências. Sim, Fortaleza já começa a ter o seu nome veiculado a vários atletas, tá? Isso a gente já noticiou algumas coisas que vinham acontecendo em live, mas algumas novidades também a gente traz em vídeo, como por exemplo, é esse caso do Fortaleza já de olho no atacante, o atacante paraguaio para a temporada de 2023. Sim, não é brincadeira, não é piada. A gente vai trazer aqui tudo detalhadinho, todas as informações, todos os detalhes para você poder entender o que está acontecendo e esse jogador que talvez possa estar pintando pelo PC daqui a algum tempo. Então, sem perder tempo, sem a gente gastar muito tempo, até porque notícias de futebol é assim, a gente costuma vir trazer logo na lata, já vou chamar a vinheta para poder a gente começar a conversar e saber quem é Isidro Pita. Pois bem, galera, tudo começou com uma notícia aqui, pelo menos para a nossa realidade aqui, da meros torcedores do Fortaleza, aqui no estado do Ceará, com uma publicação lá do Futebol Cearense, tá? O Futebol Cearense postou em seu Twitter a seguinte informação: o Fortaleza tem interesse em atacante que se destacou pelo Juventude na Série A. E aí a gente vai ter o nome do Isidro Pita veiculado ao tricolor, né? E você olhando para a cara dele, você já lembra, você já sabe de onde você conhece, né? Porque quem acompanhou o Campeonato Brasileiro de 2022 viu o Pita sendo elogiado por muita gente e também muita gente reclamando do jogador de 23 anos, tá? Sim, você tá vendo aí na imagem o Isidro Pita, ele tem 23 anos de idade, ele é de Assunção, lá do Paraguai, e a situação dele tá um pouco assim estranha, diferente. Por quê? De acordo. Vamos voltar ao início, né? Vamos começar do começo, como já diria um antigo professor meu. O Pita, ele é um jogador que, de acordo com o seu empresário, aí você começa a falar assim, ih, lá vai, jogada de empresário, tentando fazer alguma coisa do tipo e tal. Mas assim, até que faz sentido. E a gente sabe que às vezes onde há fumaça, há fogo, né? Até peço desculpa aqui um pouco da garganta, ainda tô me recuperando, mas a gente consegue conduzir o vídeo. É o seguinte, na matéria do futebol cearense, é informado de que o Fortaleza foi um dos times que procurou o atleta, tá? Como assim, Felipe? De acordo com uma informação publicada lá no Zero Hora, né, o GZH, que foi até confirmada também lá no Globo Esporte, o Grêmio se mostrou também um time interessado, procurou o atleta para poder contratá-lo ou contar com ele para a próxima temporada. Só que o empresário confirmou, né, que o Grêmio tira atrás, afinal era uma fonte gaúcha, e citou o nome do Fortaleza como um clube que também estava interessado no atleta, que também estava conversando, né? E vocês logo vão fazer aquela pergunta, né? Beleza, normal, né? Normal você ter um interesse no atleta e tudo mais. Mas o Isidro Pita, ele tem uma condição legal, né? Ele tem uma certa complicação fora de campo que pode impedir ele de atuar. Ah, pessoal, peraí. Me explica essa história. Então, até por isso, eu, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Se a gente olhar aqui uma notícia que foi veiculada há 2 semanas atrás, a gente lembra que o Pita ele foi punido pela FIFA e foi condenado, né? Ele, esse empresário e tudo mais, a ter que pagar uma indenização para o Alvarenga, lá de Portugal. Por quê? O que diz a situação? Quando ele jogava em Portugal, ali por volta de 2018, o Pita ele foi se desligar do clube, e isso ele tinha alguns motivos, até o empresário explica nessa matéria aqui que foi publicada, e deu um certo problema nessa situação dele de desvinculação dessa equipe. E acabou que ele fez uma transferência para o Desportivo Santani de Portugal, e as que o time português, do Paraguai, perdão, que o time português acreditou que aquilo ali era algo lesivo, né? Algo que estava lhe prejudicando. E aí aconteceu essa situação de rescisão contratual, né? E aí o time português, o time europeu, né? Ele
tanto ele quanto a FIFA condenaram o atacante, inclusive, a FIFA condenou ele a poder pagar uma dívida de valor que até tem aqui. A gente tem aqui o valor de 65 mil euros, tá? De 351 mil reais que deveria ser pago para o atleta voltar a jogar e ele está apto, né? Até o empresário explicava aqui na matéria que isso ocorreu porque quando ele estava no Cerro Porteño e foi para o Alvarenga de Portugal para terminar sua formação e começar a atuar no futebol europeu, ele acabou passando por muito problema, né? E não teve assistência social, não teve assistência médica, então acabou tendo que rescindir esse seu contrato e teve toda essa complicação. Porém, a gente tem uma atualização desse caso, tá? O que aconteceu? Na matéria veiculada do Globo Esporte, explicando também o interesse do Grêmio na contratação do jogador, o empresário dele, ele justificou o seguinte, a gente tem até as aspas aqui do empresário, que ó, nesse mês quando ele foi punido pela FIFA, agora em novembro, o jogador foi obrigado a pagar esses 65 mil euros, os 351 mil reais, e sob pena de ficar impedido de atuar por 6 meses até efetuar o pagamento. Só que o empresário, ele já realizou. Já realizamos o pagamento de toda a multa junto à FIFA. Então, Pita está liberado para atuar, tá? Nesse momento, o atacante de 23 anos está passando suas férias no México e está lá descansando, aguardando a definição sobre o seu futuro. E assim, a gente vai para aquela questão, né? Vale a pena, então, arriscar no Isidro Pita? Será que ele é um nome ideal para o Fortaleza ter no seu ataque? Um ataque que a gente pode já contar, como por exemplo, Thiago Galhardo. Temos aí a Pedro Rocha. Tem uma dúvida também de quem que a gente pode manter lá na frente, do lado também do Moisés, que também tem contrato. A gente começa a pensar, né? Seria o Pita um atacante ideal para isso? E aí a gente vai para os números. A gente começa a olhar um pouco dos números do Isidro Pita. E aqui são um pouco das estatísticas dele nessa temporada de 2022. Lembrando que ele chegou do Juventude emprestado pelo Huesca, tá? O Huesca da Espanha, que é o time que ele ainda tem vinculação. No Brasileirão, ele fez 32 jogos, tá? Fez 5 gols e deu 2 assistências. Na Copa do Brasil, ele atuou por 3 partidas, fez 2 gols e deu 1 assistência. E no Campeonato Gaúcho, ele atuou por 7 partidas, fez 2 jogos, fez 1 gol e deu nenhuma assistência, tá? E aí a gente vem para aquela dúvida. Será que esse atacante, que, como a gente pôde ver, ele fez somente 8 gols no futebol brasileiro nessa temporada, somente 5 no Campeonato Brasileiro, será que ele é a solução? Será que esse jogador de 32 jogos e 5 gols seria realmente a solução dos problemas do Fortaleza? Aí é algo que eu já passo para vocês, porque eu confesso de verdade. O que me deixava com o pé atrás na contratação do Pita não era nem a questão legal, que já foi resolvida. A gente acabou de ler aqui nas matérias. Mas sim essa questão de desempenho, sabe? Ele é um jogador de 23 anos e talvez possa ainda estar no início de sua maturação, no início do seu desenvolvimento, e a gente fica naquela dúvida se ele pode ser uma escolha para a gente poder utilizar numa temporada onde tem Libertadores, onde o Fortaleza busca mais um título da Copa do Nordeste, onde ele busca um pentacampeonato estadual, e eu fico com um pouco de pé atrás, porque eu acredito que nessa altura do campeonato a gente possa precisar de jogadores que possam chegar já mais completos, né? Ou então possam chegar já mais como uma certeza. Eu fico um pouco de dúvidas ainda em relação ao Isidro Pita. Eu realmente fico ainda com o pé atrás. Eu não sei se talvez possa ser essa escolha mais segura, né? O que a gente sabe, pelo menos de acordo com a fonte divulgada ali no futebol cearense e também lá na imprensa gaúcha, e também, como a gente pôde trazer aqui notícias do Globo Esporte, é que o Fortaleza aparentemente procurou o atleta e conversou. E isso é fato. Então cabe a gente ficar de olho para ver o que vai acontecer no decorrer dessa situação. E aí eu te pergunto, e você, contrataria o Isidro Pita?
O que você achou dos números do atacante? O que você achou do desempenho dele no futebol brasileiro? Você que, porventura, acompanhou um jogo do Juventude ou outro. De qualquer forma, contra o Fortaleza você deve ter acompanhado, contra o rival deve ter acompanhado, ou contra o adversário direto do Fortaleza, ou até mesmo você na televisão vendo um jogo do Juventude. E aí, o que você achou? Você acha que ele dá para encaixar no Fortaleza? Você acha que ele se enquadra no estilo que o Fortaleza procura para seu tipo de jogo? Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir o que vocês vão dizer nos comentários, tá? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, enfim, vamos conversar um pouco a questão desse atacante. Nesse é um tipo de atacante que o Fortaleza precisa? Eu acho que, inclusive, essa pode ser a pergunta ideal. Se ele é o perfil que agrada ao Fortaleza Esporte Clube. Enfim, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas o que a gente sabe aqui, talvez possa estar surgindo mais um atacante grego no PC. Então, meus amigos, fico curioso para ver a resposta de vocês e a gente se vê mais tarde na live do GT, ok? Bom sábado a todos, um abraço e até mais.